A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Aí, bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Roberto. Luiz Roberto, bom dia. Filho do Luiz Cairo. É o nosso querido Nê. Está aqui visitando hoje o estúdio, né? Então, seja bem-vindo. Gente, uma luz no coração de vocês. Recomece o dia, como eu sempre falo. Na hora que você escuta o programa ou na hora que você se identifica com algum programa que te levanta a moral, começa o teu dia outra vez. Nada acontece por acaso, viu? Quanto mais pensamentos suaves, positivos, não conformados, mas assim de aceitação, que não fica batendo de frente com o destino, você modifica a sua vida. Você começa a abrir portas, porque na verdade existem paralelas dimensionais. No mesmo lugar, no mesmo horário, com as mesmas pessoas, pode estar acontecendo várias coisas diferentes conforme a vibração de cada um. Você pode estar no meio de uma baita confusão e de repente você encontra uma pessoa suave como você. Ou um lugar de paz e você encontra uma pessoa lá que vai encrencar com você, né? Então é muito interessante que semelhante atrai semelhante. Essas leis do universo, na hora que elas voltarem totalmente para toda a humanidade, ninguém mais vai sentir ódio um do outro, mágoa um do outro, porque vai raciocinar antes de julgar, antes de culpar e até mesmo antes de se ferir. Porque quando você percebe que não gosta de alguém, ou alguém te irrita, essa pessoa te tira do sério, qual é a lei? Meus alunos lá do Instituto já sabem, eles até gritaram, lei da projeção, né? Porque a lei da projeção é, eu me projeto no outro, eu me identifico, eu me espelho no outro. Por quê? Porque a nossa capacidade consciente de perceber a nós mesmos é muito precária. Nós temos os olhos do lado de fora da cara, esse é o grande problema. Tem um olho lá dentro, mas esse olho precisa de praticar meditação para que você o desenvolva, o terceiro olho, né? É o chakra frontal. Quando você modifica a sua alimentação, quando você começa a comer menos carne vermelha, ou elimina completamente a necessidade do prazer da carne vermelha, porque ela não te traz benefício algum. Está mais do que cientificamente provado de que a carne vermelha não é necessária ao organismo. É só questão de estudar e você admitir que não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai pela boca do homem. Não é a carne que te faz mal, não é exatamente o alimento que te faz mal, mas é o tipo de vibração do alimento que você se identifica. Porque tudo tem personalidade. O animal tem personalidade, as plantas têm personalidade, você. Então, quando você se identifica com um tipo de alimento, por exemplo, né? Pessoa que adora pimenta. Nossa! A pessoa é uma pimenta. Ela é uma pimentinha, é verdade. Olha a cara do Pedro, regalou o olho. O alimento, que nem no meu livro Linguagem do Corpo, volume 2, que você encontra em todas as grandes livrarias, né? Já estão, só lembrando, gente, meus livros ficaram um tempo sem estar nas livrarias, muita gente procurando. Agora normalizou, porque a editora já terminou de fazer a nova ortografia. Então, voltando, no meu livro Linguagem do Corpo, volume 2, você encontra tipos de alimentos. Por exemplo, claro que você não vai perder a descrição e ficar num restaurante olhando para o prato de todas as pessoas. Mas é muito interessante você olhar a comida que a pessoa prefere, o tipo de alimento que a pessoa escolhe ou come mais, você já identifica o caráter, a personalidade e até os problemas emocionais que ela está vivendo. Vou dar alguns exemplos. Pessoa que gosta muito, muito, muito de feijão, né? E ela coloca mais feijão no prato do que arroz. Sabe aquela colherzinha de arroz e uma conchona de feijão? Pois é. O feijão, ele não tem ferro. Ferro não é registrado no planeta Marte, por isso que ele é vermelho, e tem a ver com o signo de Áries.
com guerra, com ação, né? Com atitude rápida. Então é muito interessante que as pessoas que comem muito feijão com tudo, que preferem o feijão, ela é irada, ela é agressiva e pavio curto. A cara de cada um aqui. Muitos homens preferem feijão. É muito interessante. O pavio curto. O Nando come isso aí. É uma colher de arroz e a panela. Pois é, agora vamos inverter. Pessoa que prefere mais arroz. Então, é isso, é linguagem do corpo, sim. É que um ouvinte agora pensou, mas esse programa não é da linguagem do corpo da Cristina Cairo? Sim. O que é a linguagem universal? A linguagem das plantas, a linguagem do corpo, o significado das doenças, os seus gestos e até o desenho do seu rosto, a roupa que você veste e a comida que você ingere. Então, a gente consegue ler um indivíduo pelo todo dela, por todas as características dela. Então, a linguagem do corpo ela é muito mais ampla do que muita gente acredita. Por exemplo, gestos e sinais. Isso é muito pequeno, perto de você olhar o desenho do corpo, a pessoa chegando perto de você, pelo desenho do corpo, a geometria sagrada, você já sabe quem ela é e o que ela está passando na vida. E principalmente que a minha tarefa realmente, o meu ponto forte, que é o que eu gosto de fazer, é ajudar na cura das doenças, mostrando as causas, mostrando a causa da causa. Porque quando o médico, ele lhe dá a causa da sua doença, então você traz para mim a causa da doença que o médico te trouxe e eu mostro a causa da causa. É mais lá atrás. O buraco é mais embaixo. Né? E aí, quando você ingere, vamos lá, pessoa que ama mel. É uma pessoa doce? Além de doce, aí é que tá. A gente precisa saber muito sobre as características de cada alimento, a energia de cada alimento, para poder qualificá-la diante das personalidades. E a pessoa que é muito assim, ela adora mel, ela tem um grande problema. Ela tem um sentimento e um espírito extremamente nobre. Ela tem um alto grau de espiritualidade, mas ela não sabe que tem, não tem coragem de colocar a espiritualidade total para fora e ajudar a humanidade. Eu estava vendo, já vi um monte de gente pulando, Alex, quando você falou isso, como parou de pular? Claro, porque são os preguiçosos espirituais. Ela trouxe uma missão. A missão nobre de proteger as pessoas, de acalentar a dor da humanidade. E quando ela fica pensando muito na dor dela, no egoísmo que ela não percebe que tem, então ela tem muitos problemas e obstáculos na vida. Então, se você é uma pessoa que adora mel, nossa, põe mel na banana, mel na comida, mel no doce, né? Ou come mel puro. Você tem uma grande missão espiritual. Deus lhe encarregou de ser doce com a humanidade. E para isso, se você não tem conseguido, porque viveu uma vida de hostilidade na infância, seja lá o que for, aceite, acabou, passou. Você cresceu por causa da dor. Então agora, vá procurar ajuda, aumente teu poder de compreensão, não é? De luz, de ternura. E não fique mais irado no trânsito com as outras pessoas. Porque quem gosta de mel tem uma missão gigantesca de paz. De levar paz para a humanidade. Fala, Lu, você estava lendo... Tem uma pessoa que quer saber por que quando o idoso quebra o fêmur, causa, né? Por que os idosos... os idosos, quando caem, quebram o fêmur. E esse quebrou o fêmur do lado esquerdo. Tá. O fêmur, né, que é o finalzinho aqui entre o quadril, é a cabeça do fêmur que fica inserido ali no quadril, né? Ali, muita gente machuca. Quando não quebra, pode ter dor, trava, a pessoa às vezes senta de perna cruzada no chão, quando vai levantar, sente essa dor na articulação coxo-femoral, né? Que é na articulação entre o quadril e a coxa. Então, veja que interessante, pela linguagem do corpo, o fêmur significa avareza. Calma. Mas não é avareza só financeira. Pois é. A avareza significa eu seguro, eu não largo. Então, tem muita gente, por exemplo, tem mulheres que machucam o fêmur esquerdo, por exemplo, e eu pergunto para ela, você tem sido avarenta com algum homem, lado esquerdo? Pelos egípcios, o lado esquerdo do corpo é conflito com outro homem, né? Do lado de fora de você. E a pessoa fala, não, imagina, eu não tenho problema nenhum com homem nenhum.
Aí a gente conversando vai descobrindo que essa mãe, por exemplo, está segurando a mesada do filho, porque ele faz muita besteira com o dinheiro. Pronto. Depende de como ela sente essa prisão, como que ela segura, a maneira com que ela é rígida, ela terá problema no fêmur esquerdo. Como tem pessoas que têm problemas no fêmur direito, porque tem sido avarenta ou controlando demais os passos de alguma mulher. No caso dos idosos, quando a gente fala, puxa, ele caiu no chão, ou acordou, ou bateu em algum lugar, os ossos estão fracos, por isso quebrou o fêmur, deslocou o fêmur. Vamos olhar com outros olhos agora. Não vamos olhar com os olhos da medicina convencional. Vamos olhar pela linguagem do corpo, pelo eletromagnetismo psíquico sobre o corpo. Então, cada partezinha do seu corpo tem uma correlação com o seu estado emocional. E quando a gente estuda a linguagem do corpo, basta você olhar para a pessoa, ou ela contar que lado do corpo ela machucou, ou que órgão está doente, nós já desenvolvemos imediatamente qual é o estado emocional que ela carrega há tanto tempo que está fazendo o corpo somatizar. Olha que interessante. Os idosos não têm que necessariamente quebrar ossos ou ter problemas com os ossos, com o cálcio. Eles não têm que necessariamente machucar o fêmur. Os idosos, acontece um fenômeno. Quando eles se deixam levar pela materialidade, ou quando eles têm medo da morte, ou medo da solidão, eles se apegam em coisas, situações e família. E o apego o torna avarento. Olha, muitos e muitos casos de idosos que quando faleceram, a família foi mexer nas coisas dele, né, se desfazer de coisas, levantam o colchão e tá lá um monte de dinheiro guardado. Então, os idosos, eles têm mania de guardar, porque eles têm medo que falte na idade mais avançada, eles têm medo de se sentir solitários, sem ajuda, que o convênio não vai ajudar ou a aposentadoria não vai ser suficiente, se tiverem aposentadoria. Então, a cabeça da pessoa, quando está envelhecendo, entre aspas, está passando o tempo, ela começa a se preocupar com o futuro ou com o momento da solidão ou da morte. E isso o torna avarento. Às vezes, não entrega seu coração. Tem muita gente que nega a sua afeição para o outro, de medo de se apegar, de medo de quando perder essa pessoa, sofrer. Então, a avareza é segurar dinheiro, controlar pessoas, segurar passos dos outros para mantê-los perto. Então, é claro que uma pessoa mais idosa, se ela cai e machuca o fêmur, significa que ela não está conectada ao grande Deus. Ela está mais idolatrando ou colocando como Deus tudo que ele construiu na terra, como família. A família veio pelas mãos de Deus, mas quando a pessoa acha que foi ela que criou, a família é dela e todo mundo é dela, então ela machuca isso fêmur. Pode ser inconsciente também, não pode? Sim, mas a doença só acontece, os acidentes também, porque a pessoa não tem consciência. Então o corpo fala. Quando a pessoa toma consciência do quanto, à medida que ela está sendo apegada, que ela não está permitindo que o outro seja ele mesmo, porque ela tem medo do futuro da própria pessoa que ela ama, então é onde o corpo vem e fala. Só que as pessoas, às vezes ela não tem o manual de instrução. Então ela não sabe o que o corpo está falando. E aí a pessoa vai levando, vai no médico, toma remédio, e devido a tomar remédio e a fala hipnótica do médico, porque o médico... Não tem cura. Quando Não o médico tem fala, jeito. isso é da idade, ou então, isso é congênito, ou então, isso foi contágio. Você se hipnotiza, você guarda isso dentro de você, sem perceber, seu inconsciente, então, começa a trazer mais problemas, porque você tem uma crença enraizada. No entanto, quando a gente fala da palavra fé, quando a gente fala o quanto nós somos perfeitos e maravilhosos, que fomos criados com material de primeira pelo nosso grande Deus do universo. Então você começa a repor as energias vitais, repor até o DNA que um dia estava trazendo problemas, ele começa a te trazer a memória original para o corpo, curando doenças. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta? A Marta, ela pergunta o que significa cistos no fígado. Vamos lá. Pela linguagem do corpo, o lado direito significa mãe.
e o lado esquerdo significa pai. É uma linha diferente, porque a linha egípcia, hermética, trabalha dessa forma. O seu interior relacionado à projeção exterior. Então, quando você tem qualquer problema no fígado, que fica do lado direito, então significa que você teve uma mãe diferente, uma mãe complicada, uma mãe difícil, ou mãe ausente, ou mãe dominante, ou mãe chantagista. Então, todas as pessoas que têm problema com o fígado, não necessariamente o cisto, daqui a pouco eu falo dele. Cirrose, hepatite, qualquer deficiência hepática, né? Você tem um problema com mulheres. Mulheres dominantes, você não tem paciência com mulheres dominantes, mulheres que se colocam no seu caminho. Então, muita gente que bebe, né? Que tem problema do vício da bebida, que está destruindo a família, nem sempre tem problema com o fígado. Porque o fígado, ele age por si só. O fígado é a grande mãe, o grande laboratório, aquele que pega todas as toxinas do seu organismo e tenta eliminar do seu corpo. Então, o fígado é aquele que acolhe todas as sujeiras do seu organismo para tentar eliminar do seu corpo. É tipo mãe, né? A mãe pega e está sempre tentando encobrir suas sujeiras, encobrir os seus deslizes escondendo do pai, que é o baço. Meu filho é tão bonzinho. Agora ele só está olhando para você, ó. Né? Então, cisto, qualquer cisto significa pessoa dura nas atitudes, dura nos sentimentos. É uma pessoa do mal? Não. É uma pessoa que sofreu demais. E ela se tornou dura para poder se proteger da dor. Então, todas as pessoas que têm cistos, não só no fígado, mas tem cisto nos seios, cisto em qualquer lugar do corpo, significa que a pessoa precisa ser mais flexível, mais dócil, mais amorosa. Esse é o antídoto para acabar com o cisto de todos os lugares. E do fígado, você precisa dar mais gargalhada. Sabe quando você ri demais? E uma hora você fala assim, nossa, desopilei o fígado de tanto rir. Exatamente. Você limpou, né? Limpou. Quando você está dando muita gargalhada, que você está feliz, existe o quê? Os hormônios. E esses hormônios que saem, são produzidos pelas glândulas endócrinas. Quando você dá muita gargalhada feliz, destrói completamente os hormônios do estresse, né? Então está na hora de você que tem problema qualquer no fígado, dar mais risada de qualquer coisa. Dê risada de uma formiga, dê risada de um passarinho, dê risada de um cachorro dando risada. Você via que o cachorro dá risada, vocês já viram, né? Eu já vi. Quando o cachorro dá risada, quando o gato dá risada, os animais dão risada. Se você nunca viu, olha, agora é sério. Se você nunca percebeu que o animal dá risada, você está com sérios problemas. Se o nosso amigo palhaço estivesse aqui, ele ia para você falar, essa é demais. Nosso amiguinho que já está no céu, ele foi embora dando risada e ele fez a gente lembrar dele dando risada. Então é muito interessante que você dê mais risada. Por mais que você diga para mim, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, ai, Cris, eu sofro tanto nessa vida que eu não tenho nem motivo mais para rir. Eu vou ter que dar um tapa na sua cairinha. Quanto mais você fica com dó de si, quanto mais você demora para perdoar e soltar, mais você destruirá o seu organismo. Você está se suicidando lentamente com tua falta de gratidão. Sempre que estamos em depressão, significa que não estamos vendo o lado bom das situações e das pessoas. Sempre que estamos doentes, é porque acumulamos dentro de nós mágoas e ressentimentos e não conseguimos eliminar com amor e perdão. A doença é um suicídio, né? A doença é um suicídio, como fala no nosso filme brasileiro maravilhoso, Nosso Lar, né? De André Luiz, que tal, e aí o Espírito de Luz. Você se suicidou. Ele, como? Eu não sou suicida, ele falou. Aí o cara explicou o comportamento que ele vinha durante a vida dele todo, tudo que ele fazia foi um suicídio. Aí ele ainda fala para o André Luiz assim, né? Ele fala, você nem imagina, a humanidade nem imagina que cada vez que ela tem uma raiva, uma inveja, um ciúme, um medo, uma tristeza, que por eletromagnetismo está produzindo situações negativas no organismo. Gente, a linguagem do corpo, ela é uma graça divina. Não fui eu que inventei, graças a Deus. E nem é adivinhação também, graças a Deus. É um estudo profundo e milenar que, só para vocês terem uma ideia, para quem não sabe,
se você viaja para o Egito e estuda, lê os hieróglifos, não assim, o que o guia te fala, mas você estudar e ler na parede, porque o guia não pode lhe dizer certas coisas, né? Muito conhecimento faz você se libertar demais. Então, aquela coisa de você ler sozinho, você descobre que esse conhecimento dessa medicina completa de olhar o homem como um todo, de olhar que a emoção da pessoa precisa ser trabalhada, que precisa ajudar a pessoa a ter felicidade para curar o seu organismo e a sua vida, está pelo menos há 11 mil anos, registrado em todas as paredes do Egito, do Peru, do México e outros lugares. E imagina lá para trás, então, né? Por coisas que as pessoas, a humanidade, nem tem ideia de que existiram. Então, venha conhecer a linguagem do corpo de perto. Começa um curso agora, que é uma vez por ano só que eu dou, que é o curso de Linguagem do Corpo e Leis Universais, que começa agora em agosto. Dia 6, dia quem quiser 6 fazer, na segunda-feira. Segunda das 2 às 4. Horas, Isso. até às 16. E no dia 8, quarta-feira, das 20 às 22 horas. Isso, é uma vez por semana, são 4 meses, e no final desse nosso trabalho intenso de informações, de práticas, de vivências, nós viajamos juntos para São Tomé das Letras, onde nós vamos fazer morte e renascimento dentro da caverna, lá do Sobradinho, né? Que é o formato de um útero, é maravilhoso. E também ritual do fogo, ritual da cachoeira, e você vem realmente, depois que você tem esse contato com a natureza, depois que terminou o curso em aula, né, lá no Instituto, na Vila Mariana, então você volta renovado. É porque são 4 meses em sala de aula, e o 5º módulo é a viagem para Sábado e domingo comigo, eu judiando, né? Então eu viajo com vocês junto no ônibus, e você tem tempo de se preparar, se você trabalha, se você tem alguma questão que impeça você de terminar o curso, de viajar comigo e com o Lu, você tem 4 meses para poder se programar. Então, e se inscreva agora, porque tem limites de vaga. A sala cabe até 100 pessoas. E às vezes fica gente na lista de espera, graças a Deus, porque esse conhecimento cura e lhe traz muita alegria de viver, além de ser divertidíssimo aprender a linguagem do corpo. Cris, e no dia 19, amanhã, quinta-feira, às 20 horas, e no sábado, dia 21, às 14 horas, você vai dar uma palestra de linguagem do corpo e leis universais, lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Tá aí uma chance. Na Rua Pelotas. Na Rua Pelotas. 106, Vila Mariana. 15 minutos a pé do metrô Ana em frente Rosa. ao Multishopping. Isso. Então, amanhã, quinta-feira, às 20 horas. E sábado, das 10, né? Não, das 14 às 16. Esse é outro. Das 14... Não é 14, não. 16 horas, perdão. Nós marcamos a palestra sábado, às 16 horas. 16 horas. Papel para variar, eu errei. Então, gente, retificando, no dia 21, sábado, a palestra inicia-se às 16 horas. E amanhã, quinta-feira, às 20 horas. E aí você pode tirar suas dúvidas, ou ficar quietinho ouvindo o que as outras pessoas perguntam, e eu vou explicando sobre a linguagem do corpo, desde o formato do corpo, ou então as causas das doenças, acidentes, problemas de relacionamento, e aí você decide se você quer fazer o curso de agosto ou não. Então não perca a oportunidade de fazer a palestra amanhã, quinta-feira à noite, ou sábado à tarde. E no domingo, dia 22, vai ter uma palestra, aliás, na verdade são 2 palestras. Yes. Uma às 10 e a outra às 15, do nosso irmão Paulo Miranda. Gente, é muito que legal. vai falar sobre finanças pessoais com espiritualidade. Você sabia que você pode ganhar dinheiro, prosperar, eliminar os seus problemas de dívidas com cartão de crédito, aprendendo com humor, com espiritualidades e técnicas simples? Uma dona de casa que nunca se interessou por isso, por exemplo, ou não precisa ser dona de casa, qualquer pessoa que nunca se interessou em como é que faz uma economia do lar. Por que é que eu não ganho dinheiro? Como é que eu faço para transformar R$5 em 10 e 15? Então, o Paulo Miranda, ele faz um trabalho tão legal, muito tão bom, divertido, fantástico. E faz você realmente sair das dívidas. E é interessante porque nós nunca poderemos ganhar dinheiro, né, receber dinheiro ou ter prosperidade se não conhecermos a nós mesmos. E ele fala só sobre a prosperidade dentro da espiritualidade e dentro da realidade da vida. E é
Domingo, né? É, domingo, dia 22. Domingo agora. São 2 horários. E no dia 24, na terça-feira, você vai dar uma palestra especial, Ai, que é coisa como fofa. curar seu animalzinho doméstico pela linguagem do corpo. Vai ser terça-feira, às 14 Isso. e às 20 horas. 2 horários na terça-feira que vem. Dia Cure, 24. né? Como curar o seu animalzinho doméstico que está doentinho, machucado, sumiu, através da linguagem do corpo. Então vá, você que está sofrendo com seu bichinho querido, venha conhecer a extensão do conhecimento da linguagem do corpo que vai trazer o seu animalzinho de volta, tá bom? 5082-2822. 5082-2822 e acesse o site. www.linguagemdocorpo.com.br Repita. www.linguagemdocorpo.com.br. Grita o telefone aí que tá acabando o tempo. 011 5082 2822. Gente, um beijo no coração de vocês, muita luz. Imagine uma luz grande, enorme, envolvendo você, sua família, seu bairro. Seja feliz, levanta a cabeça, sempre recomece a tua vida enquanto seus olhos estiverem abertos, viu? Muito obrigada. Eu espero você amanhã no Instituto, na Vila Mariana. Um beijo, gente. Paz profunda. Tchau. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo.